Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar sobre esse mês de Lisca Doido. Sim, Lisca Doido completou um mês à frente do Santos Futebol Clube. Ele que foi anunciado no dia 22 de julho, foi a entrada oficial dele como treinador do Santos, saiu do Sport dia 19, já entrou no dia 22. E está aí há um mês à frente do Santos, hoje dia 24 de agosto, então completou um mês, inclusive do primeiro jogo dele, que foi no dia 24 de julho, contra o Fortaleza. Então vamos falar um pouco sobre como que foi esse mês, um mês que não teve tantos jogos, o Santos que chegou a ter, sei lá, 10 jogos num mês, num período de 30 dias, teve apenas 5, e à frente, com o Lisca à frente. Então vamos falar um pouco desse desempenho, dos jogadores que ele tem escalado e o que é que a gente pode perceber olhando para esses jogos, né? Fazendo uma análise dessas partidas. Então vamos falar sobre isso, mas antes, como sempre, muito obrigado a todos os nossos inscritos, muito obrigado a todos vocês que assistem nossos vídeos, que acompanham, que comentam. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, é de graça, não custa nada. Deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário, que nem o Marcos Paulo, que sempre comenta. Vou deixar aqui um abraço. Ele comentou o último vídeo, inclusive, falando sobre a entrevista do Lisca. E eu vou deixar um abraço aqui muito especial pro pessoal do restaurante Ruchak, aqui em Guarapuava. O pessoal que é todo santista, então eles, como eu sempre vou lá com a camisa do Santos, sempre nos atendem muito bem. Então o Bruno, a família dele, o José Pedro que faz as marmitas, seu Laurici, o Moreno, o Polaco, o Nego, o Gilberto que é atleticano, mas também torce pro Santos, o José Ruchak, que é o avô do Bruno. Então, pessoal da família Ruchak, muito obrigado pelo atendimento. Continue acompanhando o canal e vamos pra cima deles. Mas vamos falar então de Lisca Doido à frente do Santos Futebol Clube, que, como eu disse, tem aí 5 jogos, né? Estreou contra o Fortaleza fora de casa, recebeu o Fluminense, depois 2 jogos fora contra Coritiba e América Mineiro e o jogo contra o São Paulo em casa, este último clássico. São 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 4 gols sofridos. Então um total de 8 pontos em 15 possíveis. Um desempenho que não chega a ser ruim, até pelos adversários, eu acho. Então pegar um Fortaleza fora de casa é sempre complicado. O Fluminense, que vem muito bem, invicto a não sei quantos jogos aí. Depois 2 jogos fora de casa, eles conseguem uma vitória e uma derrota. Uma derrota bastante ruim, vamos falar um pouco mais sobre isso. E aí uma vitória num clássico jogando em casa contra o São Paulo. Então, um bom... Até que é um desempenho bom, assim, considerando a dificuldade. Espero que dos jogos que teremos pra frente, o Lisca consiga melhorar um pouco o rendimento, já que vamos ter Cuiabá, Goiás e Ceará. Então, 3 times que estão aí abaixo do Santos na tabela. Uma oportunidade para o Santos conseguir, quem sabe, melhorar um pouco. Se não me engano, depois tem Atlético Paranaense e Palmeiras. Eu acho que é essa a sequência mais pra frente. Mas esses 3 próximos jogos acabam sendo muito importantes. Então, o Lisca, estou aqui com o Transfer Market aberto. Para o Transfer Market, o Lisca variou entre um 4-1-4-1 contra o Fortaleza, usou o 4-2-3-1 contra o Fluminense, o Coritiba e o América Mineiro, e usou um 4-5-1 contra o São Paulo. Vamos falar um pouco então das escalações, e eu fiz aqui uma tabelinha para ver quais são os jogadores mais frequentes. Então veja só quais são os jogadores que sempre foram titulares. João Paulo, titular nos 5 jogos. Madison e Felipe Jonathan, titulares nos 5 jogos. O Zanocelo foi titular em 4 jogos, nos 4 últimos, não foi titular contra o Fortaleza. O Rodrigo Fernandes foi titular em 4 jogos, não foi contra o Fluminense, inexplicavelmente. E Lucas Braga e Marcos Leonardo, titulares nos 5 jogos. Então, meio que mostra como é que vai ser essa estrutura do Santos. Acho que o Soteldo vai acabar sendo titular tranquilamente aí mais pra frente. O Michael também quase sempre foi titular. Eu não lembro se contra o Fortaleza ele estava suspenso, ou voltando de contusão. Faz sentido que seja isso. Então, são aí jogadores que vêm aparecendo bastante. Um outro dado interessante é o Camacho, que ele jogou em 4 dos 5 jogos. Ele foi titular contra o Fortaleza, foi titular contra o Fluminense. Aí não jogou contra o Coritiba porque estava suspenso,
mas entrou durante o jogo contra o América e entrou durante o jogo contra o São Paulo, mesmo que não tenha sido muito tempo. Então vamos ver aqui essas escalações e analisar um pouco o que a gente pode tirar delas e como que foi cada jogo. O Santos então começa aí essa trajetória com o Lisca contra o Fortaleza, que teve o time de o Santos, né? Teve o time de João Paulo, Madison e Felipe Jonathan nas laterais, Eduardo Bauerman e Alex. Alex, inclusive, que não jogou mais com o Lisca, então ele foi titular contra o Fortaleza, mas nem entrou e nem foi titular mais no comando do Lisca. Rodrigo Fernandes, Camacho e Bruno Oliveira. Bruno Oliveira, então, aparecendo como titular no primeiro jogo do Lisca. Léo Batistão, ainda no time. Lucas Braga e Marcos Leonardo. No decorrer da partida, o Santos tirou o Lucas Barbosa, o Bruno Oliveira para colocar o Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa, se não me engano, perdeu um gol nesse jogo. Não, o Marcos Leonardo perdeu alguns gols nesse jogo. Tirou o Léo Batistão para colocar o Ângelo, tirou o Rodrigo Fernandes para colocar o Balieiro e no finalzinho tirou o Marcos Leonardo para colocar o Angulo. E aqui outra coisa interessante, o Ângelo não foi titular nenhuma vez, mas entrou nos 5 jogos, então a gente pode discutir aquela questão do Lisca sempre comentar que o Ângelo é um jogador para segundo tempo. De fato, ele nos 5 jogos ele acabou entrando no segundo tempo. E o Angulo também entrou bastante, apesar de não ter sido titular nenhuma vez. Ele entrou contra o Fortaleza, entrou contra o Coritiba, gol da vitória inclusive, e entrou contra o América. Contra o São Paulo, não. Mas é possível que ele seja titular, até por tudo isso que eu acabei de falar, que ele seja titular no próximo jogo, já que Marcos Leonardo está suspenso, não joga contra o Cuiabá. Então esse foi o time do Santos contra o Fortaleza, que teve menos posse de bola. Olhando as estatísticas aqui, o Santos manteve 48% de posse de bola. E foi um jogo em que o Santos não foi mal, mas dentro dessa ideia de jogar a bola pro Fortaleza, acabou conseguindo dando espaço. Então o Fortaleza teve chance. Inclusive, daqui que o Fortaleza teve quantos chutes no gol? Teve 27 finalizações, só que, de acordo com o SofaScore, a grande parte delas foi bloqueada ou foi para fora. Então, das 27, só 2 foram no alvo. O que mostra, e aí foram 13 para fora e 12 bloqueadas, o que mostra aí um poder defensivo do Santos, que com apenas 11 finalizações, teve mais no alvo, mais em direção ao gol, 3, sendo que, de acordo com o SofaScore, 2 foram grandes chances perdidas. Então o Santos aí mostrando um pouquinho do que seria o Lisca, né? Um time que acaba jogando melhor quando dá bola para o adversário. Em seguida, o Santos recebe o Fluminense aí vindo da sequência muito grande de jogos invicta, e vai a campo com o João Paulo, Felipe Jonathan e Madison. Então é preocupante um pouco, né, que Madison e Felipe Jonathan tenham assumido essa titularidade de maneira tão incontestável sob o comando do Lisca. Eu gostaria muito de ver, por exemplo, o Natan em campo, mas de qualquer forma o Madison, não sei, ele acabou ganhando essa posição, apesar de continuar sendo um jogador taticamente não tão eficiente, na minha opinião, e tecnicamente menos ainda, na minha opinião. E aqui nós temos Luiz Felipe e Maicon de dupla. Não sei se o Bauerman tinha sido suspenso, não sei se ele tomou o terceiro amarelo. Bom, ele tomou amarelo no outro jogo, possivelmente ele foi suspenso. Luiz Felipe de titular, foi considerado o melhor do jogo, que inclusive marcou um dos gols. Então, Márcio Felipe Jonathan, Michael Luiz Felipe, Camacho titular de novo, Zanocelo e Carlos Sanches, Lucas Braga, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Durante a partida nós tivemos a entrada de Sandri para a saída do Carlos Sanches, e aí vocês lembram como que foi, né, essa entrada tenebrosa, e a saída do Lucas Barbosa para a entrada do Léo Batistão. Então aqui o Lucas Barbosa entrando de titular e depois o Léo Batistão entrando no lugar dele. O Sandri, que com menos de 10 minutos em campo fez aquele pênalti bizarro, e aí depois um minuto depois o Fluminense conseguiu um empate. E aí mais pro final do jogo
O Zanocelo saiu para entrar o Ângelo e o Camacho saiu para entrar o Rodrigo Fernandes. E aí o Rodrigo Fernandes dá a assistência brilhante para a jogada do Ângelo que cruza para o Marcos Leonardo. Não dá nem para cruzar, né? O Marcos, passa para o Marcos Leonardo finalizar dentro da área. Um lance bastante bonito. Em um jogo em que, novamente, o Fluminense teve muito mais posse de bola, o Santos teve 67%. O Fluminense teve 67% no total, o Santos teve 33%. Então, mais um jogo aí que o Santos teve, deu a bola para o adversário, no primeiro tempo, inclusive mais, 70% de posse de bola do Fluminense. Com o Fluminense também tendo mais finalizações, 6-3, e 2 no alvo e uma do Santos. Outro detalhe que é interessante aí, que a gente já vê nesse começo de Lisca à frente do Santos, é o Lisca não fazer todas as substituições. Então, a gente já sabe, né? A regra mostra assim, recentemente que os times podem fazer 5 substituições. O Lisca gosta de fazer 4. Só contra o América que ele fez 5 substituições, que é o único jogo em que o Santos estava perdendo. Então ele, mesmo no empate, assim, no caso do Fortaleza, por exemplo, ele não fez todas as substituições que ele poderia. E contra o Curitiba também não. Ele estava empatando o jogo até o final da partida, acabou não fazendo todas as substituições. O Santos conseguiu, ainda no final do jogo, ele conseguiu fazer a substituição da entrada do Angulo, que acabou decidindo a partida. Então, aí o Santos com mais um empate, o Lisca, 2 jogos, 2 empates, veio aqui para o Paraná, jogo que, se entrarem no canal, tem o nosso relato da partida. E aí, um jogo em que o Santos tem, digamos, que o time mais próximo, talvez, do que o Lisca tem considerado o ideal. O Sanches, que não jogou contra o Fortaleza, jogou contra o Fluminense de titular, foi titular contra o Curitiba e foi titular contra o América. Agora ele se machucou, então o Carabarral assumiu. Mas contra o Curitiba eu acho que era o que o Lisca estava considerando as melhores opções. Então João Paulo, Madison, Maicon, Bauerman e Felipe Jonathan. Meio que essa é a defesa mesmo. Inclusive é a defesa que vai se repetir nos próximos jogos. Rodrigo Fernandes e Zanocelo também mantidos. Então vai ser interessante ver o que é que o Lisca vai fazer no próximo jogo, já que o Rodrigo Fernandes está suspenso, não joga contra o Cuiabá. E aí temos o Sanches, depois Lucas Braga, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo fechando o ataque. Então Lucas Braga de novo, Lucas Braga e Marcos Leonardo também, 2 jogadores constantes nesse esquema do Lisca. O Santos que terminou o primeiro tempo empatando em 0-0, o Lisca não fez substituições. O Santos marca o gol, né, de cabeça com o Madison, depois toma o gol do Léo Gamalho. O Lucas Barbosa sai para entrar o Ângelo, o Sanches sai para entrar o Balieiro, depois o Zanocelo sai para entrar o Bruninho e o Marcos Leonardo sai para entrar o Angulo. Isso já aos 44 do segundo tempo. Aos 47, o Angulo marca o gol em jogada de Ângelo, que entrou aos 24 do segundo tempo. Então, novamente o Ângelo entrando no segundo tempo, novamente o Angulo entrando no segundo tempo, em um jogo em que o Santos, nesse caso, teve a maior posse de bola, mas é porque o Curitiba é um time muito fraco. É um time que estava deixando a bola mesmo para o Santos, e ainda assim foi equilibrado, 52% de posse para o Santos, 48% para o Curitiba. O Santos teve mais finalizações, 17, teve mais finalizações no alvo, 5, teve mais escanteios também, e aí o Santos consegue a vitória no último lance. Preocupa um pouquinho também o fato de o Santos ter sofrido tanto contra um time que está bastante fraco, já está na zona do rebaixamento e deve aí ter sua disputa no Brasileirão nessa região aí da tabela, sofrendo. Eu já falei aqui, eu tenho minha proximidade com o Coxa pela minha família, então lamento muito o destino e a sina do Coritiba, que normalmente sobe e desce com muita frequência dos campeonatos e das divisões do Campeonato Brasileiro. Seguindo, então, a famigerada derrota para o América Mineiro, a primeira derrota do Lisca, até agora a única. Um jogo bastante ruim, pelo menos do que eu pude ver, eu só assisti o segundo tempo. Mas um Santos que foi a campo com, novamente, João Paulo, Madison, Maicon, Bauerman, Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Sanches, Lucas Braga, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Então notem que ele repete
a escalação do jogo contra o Coritiba. Um jogo em que o Santos começou melhor do que eu vi, pelo menos os melhores momentos do Santos e dos relatos, inclusive o vídeo do Carlos está aqui no canal, em que o Santos teve um começo de primeiro tempo melhor, mas toma o gol aos 14 e aí desanda. E o Lisca tentou promover algumas mudanças com o intuito de conseguir furar essa defesa do América, que estava muito bem postada. Ele colocou o Ângelo no lugar do Lucas Barbosa, novamente o Ângelo não entrando de titular e entrando durante a partida. Colocou o Sandro no lugar do Sanches, e do que eu vi do jogo do Sandro foi muito ruim, o Sandro não acertou nada. E colocou o Luan no lugar do Zanocelo. Foi a estreia do Luan com a camisa do Santos. Luan aí contratado, bastante controversa a contratação dele, vindo aí por empréstimo do rival da Marginal. Luan entrou e foi muito bem marcado pelo Juninho, se não me engano, então acabou não fazendo nada, mal e mal apareceu na partida. E já próximo do final da partida, colocou o Camacho e o Angulo e tirou Marcos Leonardo e Rodrigo Fernandes. Pouca eficiência, um Santos que não conseguiu fazer nada e que teve muito mais a posse de bola. Então aí nós vemos um jogo em que o Santos teve a maior posse de bola, só que foi aquela clássica posse de bola estéreo que o Santos do Diniz mostrava bastante, eventualmente o Santos do Bustos também mostrava, que foi um Santos que terminou a partida com 60% de posse de bola, e enquanto o América teve 40%. O segundo tempo, inclusive, foi mais, foi 63%, só que o América finalizou mais, finalizou 16 vezes, enquanto o Santos só finalizou 11, sendo que 5 do América foram no alvo, enquanto a do Santos só 2 foram certas. Então o Santos teve uma posse de bola, mas não teve nenhum tipo de eficácia, não teve nenhuma aproximação do gol. E o América que não teve a bola, mas teve mais finalizações no fim das contas. Então um jogo que demonstrou aí o que se torna a grande preocupação desse time do Lisca, que é eventualmente não conseguir furar bloqueios, furar retrancas. E como eu disse, o Santos vai ter uma sequência de jogos contra times que possivelmente joguem recuados. O Cuiabá talvez não, porque vai jogar em casa, mas contra o Goiás eu acho muito difícil que o Esmeraldino do Centro-Oeste não venha bastante fechado para enfrentar o Santos na Vila, e aí eu quero ver se o Santos vai evoluir até lá. Fechando essa apresentação aí de primeiro mês do Lisca, temos o feliz clássico contra o São Paulo, agora recentemente, no último domingo. Um jogo que está muito fresco ainda na cabeça de todo mundo, mas vamos falar dele. Santos que entrou em campo com o João Paulo, melhor da partida, diga-se de passagem, pelo SofaScore. Felipe Jonathan, Madison, Maicon e Bauerman. Um jogo aí que marca a mudança do Maicon como capitão. Nós comentamos sobre isso no vídeo da entrevista coletiva, que o Lisca foi perguntado sobre o porquê de mudar o capitão, a abraçadeira. E ele falou que quer despertar a liderança de outros jogadores. Então Maicon e Bauerman na dupla de zaga, Madison e Felipe Jonathan, com Lucas Braga, Marcos Leonardo, que são também constantes. E aí a estreia de Jefferson Soteldo e Carabarral no meio, com Rodrigo Fernandes e Zanocelo também de sempre. Então as mudanças que foram promovidas foi a saída do Lucas Barbosa para entrar o Soteldo e a saída do Sanches para entrar o Carabarral. O Sanches que vai demorar um pouco mais para voltar, se lesionou. Santos que conseguiu marcar o seu gol aos 33 do primeiro tempo, e aí ao longo da partida, no segundo tempo, já aos 20 do segundo tempo, colocou o Ângelo e o Lucas Barbosa no lugar de Carabarral e Lucas Braga, e aí já nos acréscimos colocou o Luiz Felipe. Então ele comentou isso na entrevista coletiva, que ele demorou para fechar com 3 zagueiros, porque afinal de contas ele colocou aos 49 do segundo tempo, ele queria ter colocado pelo menos aos 40 do segundo tempo, e ainda assim já é um pouco tarde. E o Camacho, que acho que nem tocou na bola, entrou só para dizer que entrou no lugar do Rodrigo Fernandes. Santos que teve 29% de posse de bola contra 71% do São Paulo. São Paulo que finalizou 18 vezes, o Santos 13, sendo que 6 foram certas do São Paulo e 5 do Santos. Então o Santos teve até chances para conseguir matar a partida, que foi o que o Lisca lamentou muito na coletiva. E inclusive um que foi fora, né, então que não conta nas finalizações certas, foi o lance mais perigoso, na minha opinião, do Santos depois do gol, que foi a finalização do Lucas Barbosa, uma boa jogada do Ângelo, acho que foi do Ângelo, que
que o Lucas Barbosa acabou finalizando para fora e perdeu. Então, esses são os primeiros 5 jogos do Lisca. Nós temos como artilheiros, né, como jogadores que marcaram o gol. O Marcos Leonardo marcou contra o Fluminense. O Luiz Felipe marcou um gol contra o Fluminense. Madison, que marcou contra o Coritiba. Angulo, que marcou contra o Coritiba. E Lucas Braga, que marcou contra o São Paulo. Então, 5 artilheiros diferentes para cada um dos gols que o Santos marcou até agora. E alguns inusitados, digamos assim. Madison, Luiz Felipe e Angulo marcaram gols. E aí Lucas Braga, que também não vinha marcando gols há bastante tempo. E o Marcos Leonardo, sim, normal. E que não estará na próxima partida contra o Cuiabá. Também preocupa um pouco o Santos não ter muita variação de jogadas nos gols. O Santos que marcou um gol que foi um cruzamento num escanteio. O primeiro gol que foi o do Luiz Felipe, aquela jogada meio esquisita, a bola que desvia na nuca dele. Um outro gol que foi uma bola parada, um cruzamento, um escanteio, gol do Madison contra o Coritiba. E outra que foi um cruzamento, não foi uma bola parada, foi uma jogada interessante, a inversão de bola do Marcos Leonardo pro Soteldo, que cruza muito bem pro Lucas Braga, mas também foi uma bola aérea, né? Foi uma bola alçada. E aí 2 lances de contra-ataque, o gol do Marcos Leonardo contra o Fluminense, jogada espetacular do Rodrigo Fernandes pro Ângelo, muito boa do Ângelo pro Marcos Leonardo, e o gol contra o Coritiba, a jogada inteira linda do Ângelo, finalização do Angulo. Então, esse é o time do Lisca até agora. O que a gente pode ver disso? Ele tem repetido uma mesma formação, só não sei se é a formação ideal, assim. Então ele se mantém com o Madison na lateral direita, com o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Vamos ver se agora com a volta do Lucas Pires ou o Natan entrando eventualmente ele varia isso, mas parece ser um treinador um pouco conservador nesse sentido, de manter os jogadores em que ele acredita, e a gente sabe que isso é uma coisa um pouco complicada, né? Principalmente quando a torcida começa a pegar muito no pé, o Zanocelo, até o Camacho. O próprio Lucas Braga, muita gente é muito crítico. E aí ele, bom, se manteve com esses jogadores. Vamos ver como que vai ser a trajetória daqui pra frente. A gente sempre lembra que o importante é ele evoluir o time. E eu não sei se não modificando isso ele vai conseguir evoluir. Mas, como eu disse, vai ser muito interessante ver como é que esse Santos vai atuar diante de times que vão jogar mais fechados. A gente vai pegar aí, como eu falei, Cuiabá, Goiás, Ceará. Depois vai ter jogos contra Juventude, que vai ser na Vila, Atlético Paranaense, que vai ser na Vila. Então o Santos vai ter jogos com times que possivelmente vão jogar mais fechados. E aí, né, vai ser interessante para ver como que esse time do Lisca vai conseguir mostrar algum tipo de evolução, para ver se vai ter mais criatividade na hora de criar e se aproximar do gol adversário, porque até agora o que a gente tem visto foi muito pouca criatividade, o Santos recorrendo aos mesmos artifícios aí para conseguir marcar gols, então cruzamentos, bola parada ou a transição, mas contra times que jogam mais fechado e que vão dar a bola para o Santos, vai ser mais complicado ter essa transição. E aí a gente nota aqui, de novo, que o jogo em que o Santos teve amplamente vantagem na posse de bola, o Santos não conseguiu jogar bem, não conseguiu fazer nada, que foi a derrota para o América. Então vai ser uma coisa a se observar nesses próximos jogos, é como que esse time vai evoluir. Lembrando que o Santos tem uma sequência de jogos que é, em termos de tempo, tranquila, porque o Lisca tá tendo semana para trabalhar e vai ter opções aí para conseguir descansar o time, ter fatores, jogadores para colocar no banco, para relacionar e para levar a campo. E aí a torcida fica nessa expectativa de, por exemplo, a estreia do Natan, que ainda não entrou, o próprio Luan, se ele vai jogar, o Bruninho, que é um jogador que acabou não sendo relacionado nos 2 últimos jogos. O que o Lisca está pensando em relação a isso? Então tem muita coisa para a gente ver
principalmente nessa próxima sequência, em que o Santos vai precisar ter aí vai ter que mostrar mais futebol, principalmente na parte ofensiva. Então o Santos vai pegar o Cuiabá, depois o Goiás, o Ceará, Palmeiras e Atlético, então uma sequência difícil. Aí Inter, Atlético Mineiro, Inter fora, Atlético Mineiro em casa, Juventude em casa, Red Bull fora, Corinthians em casa, Flamengo fora, Atlético Goianiense fora, e aí já vai pro final do campeonato contra Avaí em casa, Botafogo fora e Fortaleza em casa. Então essa é a sequência do Santos para terminar o campeonato. Mas de novo, esses 3 próximos jogos, Cuiabá fora, Goiás em casa e Ceará fora, são jogos muito importantes para o Santos, pro Lisca conseguir fazer esse time evoluir, para conseguir trabalhar melhor esse time, para ver se o Santos vai ter um pouco mais de trabalho, um pouco mais de estudo, um pouco mais de variedade tática, ou se vai ser só isso que a gente viu até agora. Eu acho que 5 jogos é muito pouco de amostragem, mas já dá para ver que tem elementos que o Lisca trabalha melhor, como a questão da transição, como a questão de defender, como a questão de dar bola para o adversário, que eu acho que funcionam em alguns casos, talvez funcione até contra um Flamengo, contra o Palmeiras, times que gostam de ter a posse de bola, mas que não vão funcionar sempre, como foi o caso contra o América e como nós veremos agora contra Cuiabá, Goiás e Ceará. Certo, pessoal? Então assim foi o primeiro mês do Lisca e torcemos para que o Santos melhore, siga evoluindo e que nos próximos jogos o Santos tenha aí um melhor desempenho, principalmente na parte ofensiva, mantendo a qualidade defensiva que o Santos vem tendo. O Santos é um time que se defende bem, tanto que está entre as melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal e no mais, como sempre, se inscreve se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe, comente aí o que você acha do trabalho do Lisca até aqui e no mais, pra cima deles. Abraço!